Oi, eu sou Vicky Marinho e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, como você viu aí no título do vídeo, vamos falar sobre o antídoto da morte. Você já ouviu falar em algo pelo menos parecido com isso? Eu nunca tinha escutado falar até pouco tempo. Então, muitos de nós, ou melhor, muitas pessoas acreditam que a vida após a morte existe. Que tem todo um submundo e outras dimensões, entre muitas outras coisas que não deixam e não passam de ser mitos e lendas. E hoje eu vim te apresentar aqui o antídoto da morte, caso você tenha medo dela. Vou te apresentar o que é a morte, vou falar um pouquinho sobre a vida após a morte também, e vou te deixar aqui mais situado nesse tema. Então, lembrando que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se inscreve aqui, deixa o seu like e compartilha com um amigo se você gostar do meu conteúdo, beleza? Lembrando que eu também estou com um blog, Vicky Marinho _ lá no Google, e vou deixar o link dele aqui embaixo também. Quarta passada saiu o vídeo também, e se você não tiver nada para fazer, dá uma passadinha lá, tá bom? Então vamos lá. Para sabermos mais sobre a morte ou até a vida após a morte, devemos entender o que de fato é a morte. E para entendermos um pouco mais, não podemos deixar de usar a nossa Bíblia. Já pegou a sua? A minha está bem aqui. Vamos lá? O livro para começar vai ser o de Marcos. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35. Vamos lá? Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então, deixa grifado aqui: não tenha medo, apenas creia. E pulando para o versículo 38, diz assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Pulando para o versículo 41, diz: tomando a criança pela mão, disse: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então, todos ficaram muito admirados. Então, de fato, Jesus deixa muito claro aí que ela apenas dormia. Então, a morte é nada além do que o sono profundo. Então, já desvendado esse mistério aqui revelado, a morte não é mais nada além de que um sono profundo. Mas, no meio disso tudo aí, podemos nos perguntar, né? Tá, se é um sono profundo, por que eu tenho tanto medo? E a resposta também está na Bíblia. Está em Tiago 1,15, que diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o pecado, ele cria todo sentimento ruim. Angústia, raiva, aflição, entre muitos outros sentimentos que muitas vezes não entendemos, mas apenas sentimos. E um deles é o medo. Então, se eu sou descendente do pecado, já vivo com ele, convivo com ele ali desde que nasci, vou ter medo? Sim. A morte é a recompensa pelo pecado. Se já nascemos sentenciados ali, sem uma chance de um recomeço, de tentar fazer algo, já automaticamente nascemos com medo, já nascemos com aquele sentimento ruim de que eu nasci e nem tive a oportunidade de ter uma segunda chance, de ter uma chance. Então, mas como eu disse, há uma esperança. E a esperança também está na Bíblia. Eu sinto medo da morte, porque eu sei que eu já sou sentenciada a ela.
Mas eu tenho alguma esperança? Sim, você tem. E a tal grande esperança que eu estou trazendo para você está em Apocalipse. Sim, 20, do versículo 4 ao versículo 6, que diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles durante 1000 anos. Então, já que eu tenho medo e eu tenho uma esperança, essa é a sua esperança. A esperança de que há a ressurreição. Os mortos passarão a viver na glória e na majestade de Cristo Jesus. Essa é a oportunidade que temos de estar com Ele e de reviver. E aí sim, entra a vida após a morte. Mas eu vou ressuscitar e vou ser levado para o céu, o que vai acontecer? E a resposta também está no Apocalipse. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 5, que diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva inventada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, deixa a gente aqui recapitular tudo que a gente está entendendo aqui nesse vídeo. Existe a morte, mas ela não passa de um sono profundo. Eu sou sentenciado a morrer, mas eu ainda tenho uma esperança. E ao ressuscitar, eu estarei em uma cidade feita de ouro e de prata, das maiores riquezas do mundo, e estarei com Cristo Jesus. E por que eu mereço? Ou melhor, o que eu tenho que fazer para merecer estar na glória celestial? E a resposta também está na Bíblia. Vamos olhar? Ah, Vitória, mas onde é que se encaixa isso de antídoto da morte? É agora que ele entra. Se eu já te mostrei o efeito colateral, deixa eu te mostrar o que de verdade é o seu remédio, o seu antídoto da morte. E ele está em Hebreus 11:1, que diz: Ora, a fé é a certeza de que as coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E Mateus 17:20, que também fala um pouquinho sobre o antídoto da morte. Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. Então, aqui eu já sei o que é o meu antídoto. É a fé. O antídoto da morte, ele não passa
de fé. É a fé de que Jesus voltará. É a fé de que Ele virá para nos buscar. É a fé de que eu preciso de transformação para a salvação. É a fé de que eu sou amado por Deus e que eu vou conseguir passar por este mundo e estar ali na primeira ressurreição. Que vou para a glória celestial com Ele e que Ele viverá comigo pelo resto da eternidade. Então, o antídoto da morte não passa de fé. Espero que você tenha gostado e que você tenha entendido um pouco mais sobre todo esse universo bíblico e que vocês espero te encontrar aqui próxima quarta-feira com mais um vídeo aqui no canal. Então, se você gostou, lembra de compartilhar com um amigo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreve no canal se você é novo por aqui, tá bom? Então, tchau!